estejam vendo, e eu vou começar falando na minha palestra, eu vou pedir permissão aos irmãos para falar. Esse é o Instituto Conselheiro Macedo Soares, onde fica a nossa loja, a Loja Brasil. O Instituto Conselheiro Macedo Soares é uma obra social que abriga hoje cerca de 69 meninas. Nós temos lá, nós do condomínio, né, são muitas outras lojas, não somente a Loja Brasil, mas nós temos lá como dever a proteção, o amparo mútuo, que é, sim, uma obra social maçônica, 100% maçônica. Então, eu peço aos irmãos que, assim que puderem, dá uma olhadinha. Eu estou divulgando aqui, é uma apresentação muito, muito rápida, muito sucinta, a respeito da obra. As meninas têm aulas de dança, aulas de canto, aulas até de violino, têm todo um suporte assistencial, junto com toda essa parte educacional e pedagógica. Nós temos também a entrega, né, mensalmente, de cestas básicas. São meninas que são oriundas de comunidade, então a gente tem aí uma missão bem árdua, que é manter essa obra em dia. Então eu peço aos irmãos que, por favor, eu não estou pedindo doação, eu estou pedindo a visita, é só uma visita ao Facebook da instituição, que está aqui. Depois, se for necessário, eu repasso ele aqui pelo chat. Vejam a obra, entrem em contato com a direção do Instituto, que é do irmão Varela, e peguem o procedimento para se associar. É uma associação muito simples, pode ser feito tanto por loja quanto por irmãos de forma individual. Mais uma vez, meus irmãos, é uma obra maçônica, existem centenas delas espalhadas pelo Brasil. E essa daqui é uma que eu tenho o prazer, a alegria de participar intensamente. Então, faço propaganda, sou embaixador do Instituto Conselheiro Macedo Soares, falo bem da obra porque eu conheço. As contas estão em dia, não tem maracutaia, não tem desvio, então a gente toma conta daquilo lá com muito carinho e muito zelo. Mais uma vez, meus irmãos, visitem o Facebook da instituição, deem uma olhada, e qualquer necessidade de informação, por favor, aqui tem o telefone do irmão Varela, e caso queiram, pode me contatar diretamente, que eu posso indicar os contatos do Instituto para que sejam feitas as devidas aproximações e doações em caso mais específico. Tá bom, meus irmãos? Agradeço aí a paciência dos irmãos. Vamos lá, meus irmãos, vamos nos encaminhar aqui para a palestra propriamente dita. Essa palestra, ela visa abranger, como disse o irmão Wagner, um rito que possui uma multiplicidade de nacionalidades, né? Ele é multinacional, ou seja, ele tem influência escocesa, aperfeiçoamento francês, acabamento americano e brasileiro. Por isso que aqui, do lado direito, né, nós temos aí as 4 bandeiras. Eu faço parte desse projeto cultural maçônico chamado Filhos de Atena, como o irmão Wagner, há pouco tempo atrás, comunicou aqui. São 3 lojas, 2 do rito moderno e uma do rito escocês antigo e aceito. Quando a gente fala de ritos, né, a gente, em verdade, tem que encontrar, como maçons, muito mais as características comuns, os laços comuns, do que propriamente as diferenças, né? Em verdade, não existe rito melhor do que o outro, não existe rito mais capaz do que o outro. Os ritos guardam suas semelhanças em alguns pontos, suas diferenças também, mas todos objetivam o quê? O aperfeiçoamento do ser humano, mais especificamente de nós, os maçons, através de um conjunto imenso, né, de símbolos, de alegorias de cunho moral. E o rito escocês antigo e aceito, eu me vejo na obrigação, como estudioso, de aprofundar bastante a pesquisa nele, no sentido de entender o contexto cultural no qual ele surgiu, no qual ele foi divulgado e no qual ele está. Então, eu tenho aqui um pequeno sumário, né, da viagem que a gente vai fazer hoje em relação ao rito, né? Primeiro a gente vai falar sobre rito versus ritual. Vamos dar algumas características, vamos falar um pouquinho do que é o rito e do que é o ritual. As origens históricas, né? Inclusive título da palestra, que é bem interessante. E aí eu vou situar os irmãos a respeito do momento histórico em que o rito finalmente toma forma, finalmente ganha corpo. O rito de Eredon, que é um rito bastante interessante, um rito que tem muita história, mas pouca coisa escrita de fato, porque a origem do rito ainda é um pouco nebulosa, ou seja, como ele chega na Escócia, como ele se forma na Escócia, como ele vai parar na França e como ele depois vai se desenvolver como rito escocês antigo e aceito. O nascimento, né, do rito escocês antigo e aceito, o momento em que ele foi gerado, a gestação Ordo Abshal, ou seja, a ordem sobre o caos. Por que desse nome? Por que dessa sigla? Heredon versus rito escocês antigo e aceito. Existem diferenças? Vamos falar de um personagem esquecido, um personagem que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por ele, a gente vai falar ainda há pouco dele, daqui a pouco dele, que é um conde.
Um personagem polêmico, muito polêmico, pertencente à maçonaria americana. O ethos e a moral do rito escocês antigo e aceito. O que ele objetiva? Onde ele quer chegar no final das contas? As curiosidades e reflexões do rito e algumas referências bibliográficas que eu utilizei para a confecção deste material. Eu sempre alerto, sempre falo de que isso aqui não se trata da postura de uma loja, tampouco de alguma potência, tanto filosófica quanto simbólica, e sim da perspectiva de uma pesquisa que eu, enquanto mestre maçom, realizei e que gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos lá. Rito versus ritual. Qual a diferença entre um e outro? Quem vem em primeiro lugar? A gente ouve por aí, né, principalmente nas lojas, que rito é a teoria, ritual é a prática. A gente escuta também que rito é conteúdo e ritual é forma. Rito é um conjunto de graus, sendo que cada grau é um ritual. Tudo isso, meus irmãos, está certo, mas a gente pode aparar um pouquinho mais essa pedra. A gente pode dizer o seguinte: um rito é como uma lei. É um conjunto de preceitos e obrigações gerais que produz efeitos sobre aqueles que estão sob seu alcance. Assim como uma lei, um rito reflete princípios que o orientam, possui elementos históricos, além de buscar um objetivo específico. Normalmente, esse objetivo específico é a entrega de uma moral velada em símbolos. Da mesma forma que uma lei é desenvolvida com base em valores de uma determinada sociedade e normas éticas oriundas desses valores, o rito escocês antigo e aceito tem por base os princípios de fraternidade, tolerância, caridade e verdade, conforme missão declarada pelo Supremo Conselho do Rito Escocês da jurisdição sul dos Estados Unidos, também conhecido como Supremo Conselho Mãe de todos os outros Supremos Conselhos. Ainda sobre rito versus ritual, nós temos que o ritual é como uma instrução normativa, um manual de procedimentos que determina e regulamenta como essa lei deve ser praticada e observada. Uma lei pode ter várias instruções normativas, quando necessário. Do mesmo modo, o ritual é um manual de procedimentos que determina a prática do rito, o qual pode ter vários rituais. E sem os rituais, não há como praticar o rito. O rito está morto. Isso nós podemos falar. Esse conjunto de conceitos que aqui a gente abordou, tanto sobre quanto rito, sobre ritual, a gente pode ter a mesma visão, não só para o rito escolhido e aceito, como também para o rito moderno, como também para o rito adoniramita, como também para o rito escocês retificado. Ou seja, aqui eu estou particularmente abordando 4 ritos de origem francesa, né? Mas basicamente a ideia é passar o quê? Que rito e ritual são observados, na maioria, sem muito o que questionar, dos ritos hoje praticados no mundo. E a gente vai ver que tem muito rito por aí, inclusive muitos deles vão ter o start na história do rito escocês antigo e aceito. Para a gente falar sobre as origens históricas, eu começo abordando a dinastia Stuart, né? Nós temos aí na tela o brasão de armas da família, né, da dinastia, que tem aqui um pequeno resumo histórico, tá? A dinastia Stuart foi uma família real que governou a Escócia e a Inglaterra de 1703 a 1714. A dinastia foi fundada por James VI da Escócia, que também se tornou James I da Inglaterra após a morte da rainha Elizabeth I. A dinastia governou durante um período tumultuado na história da Inglaterra, incluindo a Guerra Civil Inglesa, a Reforma Protestante, a Revolução Gloriosa e a união política entre a Escócia e a Inglaterra. Durante seu reinado, a Inglaterra se tornou uma potência naval e comercial, e a cultura inglesa floresceu com dramaturgos como William Shakespeare, né? A evolução do teatro, por exemplo. A dinastia foi marcada por conflitos religiosos e políticos, incluindo a luta entre católicos e protestantes, e as tensões entre os monarcas e o parlamento. O último monarca Stuart a governar a Inglaterra foi a rainha Anne, que morreu sem deixar herdeiros diretos, o que levou ao início da dinastia dos Hanover, ou da dinastia hanoveriana, com a ascensão de George I em 1714. Meus irmãos, às vezes alguns irmãos chegam para mim, mas Fernando, não seria bom a gente começar a falar do rito escocês antigo e aceito pré-Stuart, ou seja, antes dos Stuart? Sim e não. Nós temos 2 modelos de abordagem quando a gente trata de história. Um modelo chamado determinístico, em que um fato gera outro fato, e assim, numa sucessão se constrói a história, como também nós temos um modelo que eu chamo de modelo atomista. O que eu quero dizer com isso? Pequenos acontecimentos dão origem a outros grandes acontecimentos. Eu, particularmente, sou desse modelo atomista, ou seja, um pequeno acontecimento que às vezes não tem nenhum encadeamento
determinístico acaba por gerar uma grande consequência histórica. Então, na ausência de algumas documentações, na ausência de provas históricas maiores, eu prefiro sempre começar a falar do rito escocês antigo e aceito a partir da dinastia Stuart. Antes disso, quando nós vamos falar sobre a Ordem do Cardo, sobre toda a evolução através do templarismo, principalmente depois do fim dos templários, a Ordem da Escócia, os graus escoceses, a gente não tem uma sequência correta de informações que vão dar subsídio para nós realizarmos qualquer tipo de afirmação. Logo, eu prefiro me basear nas provas históricas e na pesquisa que já existe, que é bastante fundamentada e bem documentada a respeito do rito escocês antigo aceito. Inclusive, no final, quando eu for falar sobre a bibliografia, eu vou abordar bastante sobre documentos, inclusive revistas que são facilmente acessíveis, são de acesso 0800, ou seja, gratuitas, que os irmãos podem baixar para pesquisar a origem do rito, tá? Como a gente falou aqui sobre a dinastia Stuart, eu gostaria de também reforçar alguns pontos. A dinastia Stuart ela é muito importante para a história da maçonaria, porque vai ser ela, e não acredito que eles tenham feito isso de caso pensado, isso foi uma grande coincidência histórica, por isso que eu gosto muito da teoria atomista, né, da teoria dos pequenos fatos. Eles, através de toda essa passagem de uma guerra civil, de uma reforma religiosa, de uma revolução gloriosa, ou seja, de uniões políticas, de uma série de acontecimentos, eles vão moldar a maçonaria como nós a conhecemos hoje. E, inclusive, todo esse cadinho cultural, todo esse cadinho histórico que aqui se forma, vai também redundar mais à frente na Revolução Francesa. Então, é muito importante nós entendermos que, para o estudo da maçonaria, a dinastia Stuart é fundamental. E falando neles, né, falando dos Stuart, eu começo a elencar alguns personagens bastante importantes aqui, como, por exemplo, James VI, que depois vai virar James I. Ele foi rei da Escócia em 1601. Foi, segundo consta na grande loja escocesa, iniciado na loja Perth and Scone aos 35 anos, se tornando o primeiro monarca, o primeiro chefe de Estado iniciado na maçonaria. Nomeia William Shaw como grão-mestre da Escócia. Mais do que isso, o irmão William Shaw foi o responsável pelas construções, pelas belíssimas construções que esse monarca empreendeu em sua época. Assumiu o trono da Inglaterra e da Irlanda em 1603, já como rei James I do Reino Unido. Patrocinou a tradução da Vulgata, da Bíblia para o inglês, a Bíblia do rei James, ou a famosa King James. Inicia a dinastia Stuart. Sabe-se hoje que, pelos documentos da maçonaria na Inglaterra e na Escócia, de que ele tinha, sim, em sua época, um profundo envolvimento com a maçonaria. Porém, essa iniciação aos 35 anos, nós acreditamos que seja uma lenda romântica. Por quê? Porque dificilmente um monarca, né, e ainda mais no calibre de um rei, iria passar por uma iniciação de aprendiz e de companheiro, graus que existiam na época, e que isso seria dado a ele da forma como nós imaginamos, né? Ou seja, como nós conhecemos, nós pedreiros de ofício, que já passamos pelas nossas iniciações, diversas iniciações, dependendo, claro, de cada irmão. Acredita-se que isso não tenha acontecido, e sim como monarca ele tenha recebido os graus de uma só vez, assim como todos os outros membros da família. E falando de outro membro da família, nós temos aqui James II, neto de James I, filho de Carlos I. Né? Carlos I foi filho de James I. Destronado na Inglaterra, ele foge para a França. A Inglaterra vive um momento conturbado e os Stuart voltam para reassumir o poder. Carlos II, filho de James II, batiza o filho no catolicismo e gera revolta do parlamento e da burguesia inglesa. E ocorre o segundo exílio em 1688. No momento que a família é afastada para a França com sua guarda, é muito interessante observar esse período, porque para que não houvesse um abalo, qualquer tipo de perigo ao trono, cada um dos países em voga, no caso tanto a Inglaterra quanto a França, gozava da proteção da guarda do outro país. Então a Inglaterra gozava da guarda, da proteção de uma guarda francesa, enquanto que os ingleses gozavam de uma guarda escocesa. Então, era muito interessante. Isso para quê? Para que não houvessem traições, para que eles fossem mantidos em segurança. Esse processo do exílio da família Stuart vai fazer com que eles, em França, se aproximem da Igreja Católica. E isso gera um descontentamento muito grande. Mas a Inglaterra se vê nas mãos de um autocrata e se obriga ao retorno deles. Mas, mesmo assim, as coisas não vão bem. E eles voltam a ficar exilados na França.
Depois disso, nós temos James Edward, ou James III, neto de James II, filho de Carlos II, mais conhecido como o Velho Pretendente. Já ele, motivo da discórdia, batizado na Igreja Católica, não era bem-vindo na Inglaterra. Vai até a Escócia com os irmãos Radcliffe participar de uma rebelião fracassada. Nesta ocasião, o conde James Radcliffe é executado e seu irmão consegue fugir para a França. Os dois irmãos, os irmãos Radcliffe, são figuras muito importantes na maçonaria. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Depois nós temos o chamado novo pretendente, o filho de Edward, o príncipe Charles Edward, filho de James Edward, mais conhecido como novo pretendente. É um entusiasta da maçonaria. Promove com Charles Radcliffe Jacobita, as famosas lojas escocesas da França. Ele tinha esse entusiasmo pela maçonaria, mas não era à toa. A família custava caro, a família era uma família real, e eles se orgulhavam de não trabalhar. Em seu exílio na França, eles precisavam sobreviver. E através de suas heranças maçônicas, eles começam a explorar isso comercialmente. E aí a gente vai ter uma série de venda de títulos maçônicos oriundos da família da dinastia Stuart. Falando da família Radcliffe, dos irmãos Radcliffe, nós vamos abordar aqui Charles Radcliffe. Os irmãos Radcliffe eram nobres jacobitas, fervorosos e católicos. Esse catolicismo eles vão ganhar na França. Charles, preso no Levante de 1715, conseguiu fugir da prisão no ano seguinte e voltar à França. Em 1725, o então secretário íntimo do príncipe Charles Edward Stuart, conhecido como The Young Pretender, na França, atendendo ao desejo do príncipe e de sua corte, funda a primeira loja maçônica escocesa em território francês. Através de sua liderança, as lojas jacobitas, logo chamadas de lojas escocesas, rapidamente se proliferam em toda a França. Em 1745, apoiado uma frustrada tentativa dos de retomada do trono da Inglaterra, foram mais de uma, mas é marcante, o conde Charles Radcliffe é capturado e executado em Londres. Porém, sua iniciativa maçônica foi o embrião do que viria a se tornar, dentre vários ritos maçônicos, o rito de Heredon. Meus irmãos, é importante entender que as lojas jacobitas proliferaram porque elas possuíam um selo de qualidade. Qual era esse selo? O selo real da família Stuart. E logo eles vão puxar para si a responsabilidade de reconstituir o rito de Heredon. O rito de Heredon já existia, mas ele não era completo. Há uma grande desconfiança que William Shaw traz para ele, nós vamos ver depois, quando eu mostrar um quadro sobre os graus do rito, que havia uma mistura, né, uma inserção de graus operativos dentro do que seria mais tarde conhecido como o rito de Heredon. Heredon quer dizer Hierodomos, ou seja, templo do Senhor. Então, era um rito que visava, acima de tudo, a deidade, ou seja, ao culto, né, à homenagem ao grande criador, ao grande arquiteto do universo. Agora a gente fala de um personagem que eu gosto muito, né, chamado Ramsay, né, o nosso querido amigo chevalier Andrew Michael Ramsay. Ele era um nobre escocês, vai parar na França junto com a família Stuart, e ele empreende em 1730, ele é iniciado, e é mais ou menos na mesma época que aparece o terceiro grau da maçonaria. Ele é iniciado na maçonaria e ele começa a ser muito notado, porque, primeiro, ele tem uma grande entrada entre os Stuart, uma família real, e porque ele é um ferrenho defensor de que a maçonaria era destinada a cavaleiros. A França sempre teve um problema com a maçonaria, tá? Nessa época, a maçonaria já era bem conhecida na França, principalmente nas chamadas lojas selvagens. Mas os franceses tinham um certo problema com a palavra maçom, que designa pedreiro. Eles achavam que isso não era muito nobre, que pertencer à maçonaria poderia ser um tanto quanto uma coisa muito odierna, comum. Então, a partir do legado de Ramsay, ou seja, a partir de um discurso, pretenso discurso proferido por ele, as coisas vão mudar bastante. Eu vou ler um trecho desse discurso aqui, ou mais conhecido também como a oração de Ramsay. Nossos ancestrais, os cruzados reunidos de todas as partes da cristandade na Terra Santa, desejavam reunir em uma única fraternidade os indivíduos de todas as nações. Nossos fundadores não eram simples trabalhadores em pedra, nem curiosos gênios. Eles não eram apenas arquitetos qualificados, empenhados na construção de templos materiais, mas também religiosos e príncipes guerreiros que planejaram, edificaram e protegeram os templos do Altíssimo. Rei Salomão escreveu em caracteres hieroglíficos nossos estatutos, nossas máximas e os nossos mistérios. E este livro antigo é o código original da nossa ordem. Após a destruição do primeiro templo,
Zorobabel foi nomeado como grão-mestre da loja de Jerusalém e instruiu o lançamento das bases do segundo templo, onde o misterioso livro de Salomão foi depositado. Este livro foi perdido até o tempo das Cruzadas, quando uma parte dele foi redescoberto depois da rendição de Jerusalém. Reis, príncipes e senhores retornaram da Palestina para suas próprias terras e ali estabeleceram diversas lojas. Nossos graus, nossas lojas e nossos ritos foram negligenciados na maioria dos lugares. No entanto, foi preservado seu esplendor entre os escoceses, a quem os reis da França confidenciaram durante muitos séculos a salvaguarda da sua família real. Né? E aí nós temos a fonte, né, que é de um livro do irmão Kenio Ismail, falando sobre debatendo os tabus maçônicos. Bom, nesse discurso existem algumas pequenas inverdades, né? Ele fez assim um enxerto, né? Ele deu um colorido muito bonito a uma história que não se fundamenta em fatos. Mas isso daí foi suficiente para gerar um burburinho, né? Para gerar uma curiosidade na sociedade francesa a respeito da maçonaria, pois, no que ele diz ali, e através das recém-lançadas lojas escocesas que abrigavam em si já as células de Eredon, vão tornar a maçonaria mais apetitosa, né, mais atrativa. E ele faz, não sei se de propósito, isso alguns historiadores dizem que sim, ele vai colocar esse discurso dentro de uma revista de contos eróticos. E essa revista, ela, como era uma revista barata, né, que ela era bastante divulgada na França, principalmente em Paris, essa revista vai alcançar uma grande circulação. Então, propositadamente, quero crer, esse discurso faz chegar a muitas pessoas, tanto que depois ele vai ser, entre aspas, relativamente combatido e adaptado, né, em diversas versões, conforme o gosto daquele que queria divulgá-lo. Ou seja, se era alguém muito próximo à igreja, tinha cuidado de eliminar todo o critério religioso, ou quando não, quando fosse em relação a uma camada mais real, ornamentar, falar bastante a respeito do quanto é possível associar a imagem da maçonaria a uma camada real. Muito bem, aí nós temos alguns dos símbolos, né, que são oriundos aí dos templários. Nesta figura, neste desenho, nós notamos que o cavaleiro... ele ainda por cima, nós temos um detalhe que eu ia esquecendo, muito importante. Na França, ele alcança o mais alto título, que é o de chevalier, ou seja, de cavaleiro. E ele, a indumentária dele, que ele se apresentava nas lojas maçônicas, era sempre uma indumentária templária. Pois bem, agora a gente vai abranger um pouquinho sobre a cronologia e influência do rito de Eredon, né? E aí eu vou pegar algumas datas importantes para a gente bater aqui, né, para ficar bem interessante, como é que se deu essa cronologia e o quanto ela, diretamente ou indiretamente, ela vai influenciar bastante na maçonaria como nós a conhecemos. Então a gente começa no ano de 1717 com a fundação da Grande Loja de Londres e Westminster, né, a que depois vai ser chamada de Grande Loja Unida da Inglaterra. Depois, em 1725 a 1755, nós vamos ter o desenvolvimento dos graus que formam o rito de Eredon, né? Depois, em 1735 a 1785, nós vamos ter a expansão da maçonaria na França, porque a partir do momento que as lojas escocesas ganham corpo, fora o fomento, né, havia, inclusive, a ideia de cada maçom, cada loja maçônica era livre o suficiente para se constituir por si, não tendo a necessidade, naquela época, de pertencer a qualquer outro organismo, ou seja, as lojas maçônicas eram muito independentes. Já em 1737 ou 36, dependendo do historiador, nós vamos ter o discurso de Ramsay. E aqui eu vou estabelecer uma linha, um tracejado, pois daqui para frente, a partir dessa data, 1737, nós vamos ter uma grande mudança na maçonaria. Em 1756, é fundado o Conselho dos Cavaleiros do Oriente, que tinha por símbolo a águia bicéfala, a famosa águia de Lagash, que tem origem em Roma. Depois, em 1757, é fundado o Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente. Em 1763 é fundado o capítulo dos Cavaleiros da Águia Negra, em Lyon, na França. Depois, em 1764, o rito de Eredon chega ao continente americano. Em 1767, o rito de Eredon chega nos Estados Unidos. E essa chegada é muito, muito interessante. Nós vamos vê-la daqui a pouco. Em 1773, o rito de Eredon é descontinuado na França. E depois a gente vai ter alguns marcos históricos. 1782, o convento de Wilhelmsbad, onde temos o rito escocês retificado, o rito sueco, o rito de Schroeder e o rito de Zinzendorf, um rito alemão de inspiração templária.
1784 é lançada a compilação preciosa da maçonaria Adoniramita. Em 1786, o convento de altos graus para o rito francês, ou mais conhecido hoje como rito moderno. E em 1789 a 1799, nós temos a Revolução Francesa. Meus irmãos, se nós tivermos em consideração, em mente, que esses anos aí vão ser muito importantes, não só para a história da França, quanto para a história da Inglaterra, quanto para a história da maçonaria, nesse eixo cronológico aqui apresentado, ele demonstra como a história da maçonaria tem uma influência muito importante na França e na Inglaterra e nas relações que se estabelecem. Eu sempre digo que, a partir dali, de 1737, com o discurso de Ramsay, a partir de 1725 a 1755, com o desenvolvimento do rito de Heredon, o rito de Heredon é, sim, na minha visão, como pesquisador, a grande mola propulsora da maçonaria como nós a conhecemos. Vai ser propulsora para formar os grandes conselhos, vai ser propulsora para depois os supremos conselhos, pois o conselho não era suficiente, ele tinha que ser supremo, depois para as unidades menores, como por exemplo o capítulo dos Cavaleiros da Águia Negra, que foi fundado por Villeroy e Lyon. Depois nós vamos ter a expansão do rito de Heredon a ultramar, ou seja, além da Inglaterra e além da França propriamente dito. Ele chega nos Estados Unidos e depois ele vai ter um acabamento final e vai se transformar finalmente no rito escocês antigo e aceito. Nós vamos ter o convento de Wilhelmsbad, que é um convento que vai reunir não somente os assuntos relacionados ao rito escocês retificado, ao rito sueco, ao rito de Schireta, ao rito de Zinzendorf, como também aspectos gerais da maçonaria. Vamos ter a compilação compilação preciosa da maçonaria do Niramita, que vai gerar um rito muito bonito e bastante praticado aqui no Brasil. Vamos ter, finalmente, uma grande reunião, que vai se chamar de um convento, em que vão ser sumarizados, vão ser sintetizados um conjunto de vários ritos que vão se transformar no rito francês e depois no rito moderno. E por último, nós vamos ter a Revolução Francesa, ou seja, olhem como a maçonaria teve uma importância fundamental nessa história. Hoje, dificilmente, ainda que a gente não tenha, né, muitos historiadores vão querer discutir e dizer que não, que ocorreram outras situações sociais que vão implementar na Revolução Francesa, mas é importante dizer que a maçonaria ela serve como pano de fundo de ideais, da defesa de direitos e até mesmo da manutenção de uma certa sacralidade, e a gente vai abranger isso numa outra palestra quando eu vou falar sobre o rito escocês retificado. Pois bem, meus irmãos, agora vamos chegar finalmente, vamos falar sobre o rito de Heredon, vamos ver um pouco de maçonaria, né? Então a gente vai ter aqui, primeiramente, nos seus 25 graus, vamos ter os graus simbólicos, né? Aprendiz, companheiro e mestre. Depois nós vamos ter os graus relativos às lojas de perfeição, chamados iramíticos ou inefáveis, né? Aqueles que não podem ser explicados, ou seja, inefável, aquele que não pode ser falado. Por quê? Porque eles contêm mistérios bíblicos, né? E aí nós vamos ter mestre secreto, mestre perfeito, secretário íntimo, intendente dos edifícios, preboste juiz, eleito dos 9, eleito dos 15, ilustre eleito chefe das 12 tribos, grande mestre arquiteto, real arco de Salomão, grande eleito antigo e perfeito mestre, né? A ideia aqui, meus irmãos, é preparar o maçom conforme um espelhamento das histórias bíblicas, principalmente do Antigo Testamento. E aí nós vamos ter uma série de símbolos, né? E como a palestra aqui é aberta para todos os graus, eu não vou entrar nos meandros, nos detalhes, né? Eu não quero ferir nenhum compromisso que eu já assumi anteriormente, tampouco desagradar os irmãos que, como eu, estão na caminhada rumo ao 33º grau, mas a gente vai ver que tem uma série de símbolos aqui que pertencem a esses graus, né? Eu sempre falo para os irmãos que ainda não fizeram, né, ainda não realizaram um contato com os chamados graus filosóficos, graus superiores, que façam. Existe muita coisa interessante para se aprender, existem muitas analogias bonitas, principalmente se o irmão tem alguma familiaridade, né, não só por via religiosa, como por via de estudo maçônico, com a Bíblia. Então a gente vê muita coisa interessante, principalmente nos graus superiores, nos graus filosóficos, né? Na sequência, nós temos uma outra camada, que a gente vai chamar de graus relativos ao capítulo Rosa Cruz ou graus capitulares, né? Nós temos aqui o 15º, o 16º, o 17º, culminando no Cavaleiro Rosa Cruz, no 18º grau, como representante desses graus capitulares. Depois, nós vamos ter os graus relativos ao Conselho de Kadosh ou ao Conselho dos Cavaleiros Templários, em que a gente vai ter o Grande Pontífice, o Cavaleiro no Akita, muito famoso, grau muito famoso, o Grande Patriarca, o Príncipe do Líbano, o Cavaleiro do Sol, o Soberano Príncipe Adepto, Ilustre Cavaleiro Comandante da Águia Branca e Negra e o Grande Cavaleiro Comandante do Real Segredo, né? E mais uma vez,
alguns símbolos que são inerentes a esses graus, em que eu não vou me ater ao detalhe, né, mas que eu deixo aí como curiosidade para os irmãos que ainda não tomaram contato, né, com estes graus, que são, como eu disse, sou suspeito para falar, muito interessantes e fonte de muito estudo. Meus irmãos, agora vamos falar um pouquinho do nascimento do rito escocês antigo e aceito, né? E aí a gente começa ali abordando em Bordeaux, o porto de Bordeaux em 1761, e depois a cidade de Charleston, nos Estados Unidos, em 1801, né? Na data de 27 de agosto de 1761, quando o Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente concedeu uma carta patente ao irmão Morin, Etienne Morin, nomeando grande inspetor para todas as partes do mundo, autorizando a estabelecer e a perpetuar a sublime maçonaria, é considerada por muitos autores como o embrião do rito escocês antigo aceito, que se consolidaria 4 décadas mais tarde, com a criação do Supremo Conselho Mãe do Mundo, em Charleston, em 1801. O irmão Etienne Morin, ele vai primeiro para o Caribe, mais especificamente para a Jamaica, e depois ele vai para Porto Príncipe. Morin, em 1763, desembarca na ilha de Santo Domingo, hoje Haiti, difundindo a ordem do Real Segredo no Novo Mundo, na cidade de Porto Príncipe, que mais tarde passaria a ser a capital do Haiti. Ele fundou a primeira loja de altos graus, a loja chamada Perfeita Harmonia, seguida de várias outras. Em 1763, o irmão Morin, portando sua patente que lhe outorgava autoridade para estabelecer o rito de Eredon, ou Ordem do Real Segredo, no continente americano, concede outra carta patente a Henry Andrew Franklin. O irmão Henry Andrew Franklin é muito famoso por um manuscrito que vai ser alguma das vigas mestras dos graus escoceses, mais conhecido como Manuscrito Franklin, de 1783. Nos Estados Unidos, a Ordem do Real Segredo chegou através de Henry Andrew Franklin, outro personagem que destacamos em especial pela importância de seus manuscritos, e difundiu e documentou os altos graus. Uma curiosidade e também um mistério. O irmão Etienne Morin, quando chega vamos dizer assim, na América Caribenha, ele já possuía o 33º grau. Isso é complicado hoje, né? Quando a gente estuda o rito escocês antigo e aceito, e obviamente o rito de Eredon, pois há uma grande desconfiança de que o rito chegou um pouco mais pronto do que se imagina nos Estados Unidos, e que o acabamento que ele vai receber nos Estados Unidos é, na verdade, um acabamento administrativo. A gente vai entender isso já já. Pois bem, e agora a gente vai falar da ordem sob o caos, né? A gestação Ordo-Abshal. Nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Sul, que por iniciativa do chamado 11 Cavaleiros de Charleston, definiu-se o sistema composto por 33 graus e o batizou com o nome de Rito Escocês Antigo e Aceito, colocando ordem sobre o caos. Nessa ocasião, lá nos Estados Unidos, nasceu o primeiro conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito no mundo, em 31 de maio em 1801. E aqui embaixo nós temos a localização desse primeiro Supremo Conselho, a Shepherd's Tavern, ou seja, a taverna Shepherd's, onde foi reunidos 11 cavaleiros. Desses 11 cavaleiros, nós destacamos alguns aqui, mas vamos falar de todos. Nós destacamos a figura de John Mitchell, de Frederick Dawes e de Isaac Aud. Os 11 cavaleiros pais do rito escocês antigo e aceito, John Mitchell, irlandês coronel dos Estados Unidos, Frederick Dawes, londrino, filho de prussianos e pastor evangélico, Thomas Bowen, irlandês e pasto grão-mestre da Grande Loja da Carolina do Sul, Abraham Alexander, rabino londrino, Emmanuel de la Mota, judeu, vindo das ilhas ocidentais dinamarquesas, Isaac Aud, escocês jacobita, Israel de Liben, judeu de Praga, conde de Gracetille, francês, Jean de la Rogue, francês, sogro do conde de Gracetille, e Moses Levi, judeu polonês, e finalmente James Moultrier, único americano. Esses 11 homens vão organizar o que nós conhecemos hoje pelo formato final, pelo acabamento final do rito escocês antigo aceito. Eles vão organizá-lo e vão começar da forma. E por que ordem sob o caos? Porque, como eu disse lá atrás, né, isso me referindo à família Stuart, a venda de graus, a venda de cartas patentes era um negócio muito lucrativo. Então existiam várias cartas rolando não só na França, como também na Inglaterra, como também nos Estados Unidos, dizendo que cada um tinha uma série de patentes, uma série de graus, e as concedia mediante dinheiro. Então havia um verdadeiro caos sobre isso. Então, 11 homens se reúnem para quê? Entendendo a importância do rito,
entendendo a sua historicidade e tentando organizá-lo, colocaram ordem sobre o caos. Então, essa palavra que é muito famosa e muito próxima de nós escoceses, né, nós praticantes do rito escocês antigo aceito, ela denota justamente um ponto histórico, em que se acaba a venda de graus, se acaba um comércio nefasto de graus e que realmente se reúne e se põe uma organização. E aí vai ter-se um nome, Rito Escocês Antigo e Aceito. Quando a gente fala ainda sobre a gestação ordo-abixal, a gente quer falar de quê? De um rito que tem sua origem na Escócia, ou sua homenagem à Escócia, com a dinastia Stuart, a sua ida para a França e seu aperfeiçoamento, se transformando no rito de Eredon, depois vai para os Estados Unidos, para a cidade de Charleston, e por último se transforma no rito escocês antigo e aceito. E aí a gente fala dessa multiplicidade de nacionalidades, ou seja, essa multinacionalidade. E o irmão Kenneth Maio tem aqui uma belíssima contribuição que ele diz: se considerarmos a origem com base no nome e formato, o rito é americano. Se considerarmos a origem com base no local onde sua prática se desenvolveu, o rito é francês. Mas se considerarmos a origem com base em suas raízes e tradições, o rito é escocês. Eu acho muito interessante isso, por isso que eu fico muito a cavaleiro, muito feliz de falar desse rito neste canal, pois, como representante do rito, como estudioso do rito, pois o rito possui diversas origens. Então, ele também é francês, ele também é escocês e ele também é americano. Fazendo uma tabela comparativa entre os graus do rito de Eredon e rito escocês antigo aceito, nós temos algumas modificações, né? Então, por exemplo, se a gente vai ter ali no grau de intendente dos edifícios, no rito de Eredon, já na sua versão como rito escocês antigo aceito, o grau de preboste de juiz. E no grau 8 do rito de Eredon, de preboste de juiz, o rito de intendente dos edifícios. Essas características, essas mudanças, né, essas trocas, elas foram em relação ao estudo que foi feito das lendas bíblicas. Então, fazia muito mais sentido o grau 7 no rito escocês antigo aceito ser preboste juiz e o grau 8 intendente dos edifícios. Assim como depois, nos graus mais avançados, nós vamos ter até o grau 22, príncipe do livro, né, ou cavaleiro do Real Machado, príncipe do livro, depois a inserção de alguns graus, como chefe do tabernáculo, o grau 23, príncipe do tabernáculo, no grau 24, cavaleiro da serpente de bronze, no grau 25, príncipe da mercê ou escocês trinitário, no grau 26, grande comandante do templo, no grau 27, o 28, cavaleiro do sol do príncipe adepto, que era o grau 23 no rito de Eredon, depois, grau 29, grande cavaleiro escocês de Santo André, uma grande homenagem lá a Santo André e à Escócia. O grau 24, com o cavaleiro Kadosh, o cavaleiro da Águia Branca, em 30, no rito escocês antigo aceito. O grau 25, grande cavaleiro comandante do Real Segredo, como o grau 32 do rito escocês antigo aceito, como sublime príncipe do Real Segredo. E, finalmente, o grande grau administrativo, né, a concessão do grande inspetor-geral, que é o grau 33. Na maçonaria americana, meus irmãos, o grau mais alto que se pode alcançar hoje é o grau 32. O grau 33 ele é reservado para maçons que alcançaram um alto nível de influência social, um alto nível de execução social, ou seja, maçons que têm uma participação muito ativa na sociedade, em obras de caridade, então ele não é fácil. Então, o grau 33 ele é reservado a 33 cadeiras que existem no Supremo, né? Existe a concessão do grau 32, muitos maçons lá o possuem e são muito considerados, se nós entendermos aqui que em Eredon ele é o último grau, né? Então o grau 32 não é pouca coisa, e aqui no Brasil, nos dois Supremos, ou nos vários Supremos, né? Nós temos mais de um Supremo, todos eles têm a entrega final do grau 33 como de grande inspetor-geral da ordem. Os graus desenvolvidos nos Estados Unidos foram acrescentados entre os graus do rito de Eredon, formando o sistema do rito escocês antigo e aceito como conhecemos. São os graus hoje numerados entre o 23, o 27, o 29, 31 e 33. Albert Pike acreditava que esses graus acrescentados tinham origem em outros ritos franceses. Eu vou falar um pouquinho sobre Albert Pike daqui a pouquinho. Vamos falar de um personagem que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho por ele, que é um personagem que poucas obras maçônicas falam. Felizmente, ele tem sido lembrado e com justiça, né? A gente está falando aqui do Conde de Grassetili, né? Grassetili, ele foi um militar, né? E foi um homem muito dedicado à causa, não só do rito de Eredon, como depois do rito escocês antigo e aceito. E em 1795, Grassetili muda-se para Charleston, foge da revolta no Haiti. De 1802 a 1803, ele é investido no 33º grau. Ele faz parte da primeira turma de grandes inspetores. De 1802 a 1805, funda o Supremo Conselho de Porto Príncipe, na América Caribenha, o segundo Supremo Conselho. 1804 a 1806, retorna à França por obrigação militar. 1804 a 1810, funda o Supremo Conselho da França. Em 1804 a 1810 ainda, funda a grande loja do rito escocês antigo e aceito da França e desenvolve os graus simbólicos a pedido de 5 lojas de Paris.
Ele, num período muito curto de tempo, junto com o seu sogro, ele desenvolve os 3 primeiros graus. Qual é a base que ele se utiliza para se desenvolver dos 3 primeiros graus? Visto que o rito escocês antigo e aceito não previa esses 3 primeiros graus. Ele previa que o maçom já deveria vir preparado, fosse de que rito fosse. Ele se utiliza das bases dos chamados ritos escoceses, principalmente do rito de Heredon. Em 1804 a 1811, com o Grande Oriente de França, faz um acordo e incorpora para dentro do Grande Oriente de França a grande loja do rito escocês antigo e aceito. Há uma paz, a ser celebrada uma paz, pois havia uma série de divergências a respeito da condução, não só do rito, como da maçonaria, de uma maneira geral, na França. Em 1806, funda o Supremo Conselho da Itália. Em 1800, é um homem muito ativo, isso é fato. Em 1811, funda o Supremo Conselho da Espanha. Em 1817, e aí é que eu falo, eu tento fazer justiça à lembrança desse maçom, desse nosso irmão, em 1817 ele funda o Supremo Conselho da Bélgica. Este Supremo Conselho, em 1829, concede uma carta patente a Francisco Gomes Brandão, mais conhecido, mais autodenominado Francisco G. Acaiaba de Montezuma, que vai ser o homem que vai trazer o Supremo Conselho para o Brasil. Então, aqui presto uma homenagem a esse irmão de grande importância, de grande relevância, um maçom extremamente ativo, que tem um brilho enorme na nossa história. E se nós hoje, maçons escoceses, temos a oportunidade de cursar não só os graus simbólicos, como os graus filosóficos, nós devemos a ele. Vamos falar de um personagem polêmico, né, que tem muitas histórias. Vamos falar de Albert Pike. Albert Pike é o responsável pela mais importante revisão e estruturação que o rito escocês antigo e aceito recebeu. Com 10 anos de maçonaria, Pike foi convencido por Albert Mackay para ingressar no rito escocês antigo e aceito. Viajou para Charleston, onde ficava o Supremo Conselho, e recebeu as instruções do 4 ao 32º grau e começou a ajudar o Conselho a estruturar, revisar e consolidar o rito. Em 1860, a Guerra de Secessão forçou o Supremo Conselho a se mudar para Washington, capital. Em 2 anos, Pike acabou o trabalho e recebeu o grau honorífico de soberano grande comendador, o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, em 1859. Outras edições do trabalho foram feitas, mas a oficial foi publicada em 1884 com o título Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito, da Maçonaria, ou simplesmente Moral e Dogma. Alguns irmãos podem perguntar, Fernando, em uma ocasião eu estava numa livraria, me deparei com um livro chamado Moral e Dogma, que é de um autor francês, maçom francês, né, mais conhecido como Eliphas Lévy. Existe nesses 2 livros alguma semelhança? Sim, meus irmãos. Albert Pike, para que ele faça essa grande revisão a que ele se propôs, ele se interna numa biblioteca durante 2 anos e vai estudar vários livros, principalmente livros de ocultismo. Ele se encanta principalmente pela Cabalá judaica, e isso vai ter uma influência muito grande nos anos que se seguiram no rito escocês antigo e aceito. Além disso, ele estuda filosofia grega e ele imputa na sua obra magistral, Moral e Dogma, vários conceitos a respeito de organização política, de fins e objetivos a serem alcançados pelo rito e pela maçonaria. Mas ele é um personagem polêmico, pois, além de advogado, ele também era general, e ele era um ferrenho defensor da causa indígena, tanto que ele até foi preso por conta disso. Mas, infelizmente, ele gozava também de uma fama um tanto quanto ruim. Ele era membro da Ku Klux Klan. Então, ele tinha, infelizmente, uma associação nefasta com essa associação que ceifou a vida de vários negros nos Estados Unidos. Naquela época, a gente tem que entender sempre, meus irmãos, que antes de nós julgarmos, nós temos que entender o tempo, o lugar e as pessoas. Naquele tempo, naquele lugar, para aquelas pessoas, havia sim um preconceito racial muito forte, que hoje a gente vê que é pura ignorância, que não se justifica de forma alguma, mas naquele momento, infelizmente, para ele, enquanto um general de exército, vindo da Guerra da Secessão, um homem de posses, um homem com muitíssima cultura, para ele era importante ele ter esse conceito. Hoje, infelizmente, a gente lembra disso, mas, ao mesmo tempo, felizmente, já superamos essa página. E hoje, na maçonaria, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, não existe nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de diferenciação racial. Temos irmãos negros belíssimos em nossa história, que nós temos muito carinho, muita vontade de homenagear sempre. Então, Albert Pike, infelizmente, ele tem essa mácula, mas eu sempre peço aos irmãos para refletir que a obra dele é muito maior do que esse ponto, né, de que esse ponto ao qual ele pertenceu. Tá? Bem,
Qual é o êxito? Qual é o grande objetivo do rito escocês antigo aceito? O que ele visa, né? Então, a gente tem uma tabela aqui, né, em que a gente vai falar das divisões dos graus, né? A gente vai ter uma tabela que a gente vai falar por conteúdo e por corpo, né? Então, quando a gente fala, e a gente está aqui olhando para a direita, a gente vai falar dos graus introdutórios. Lembrando que o grau de mestre maçom é um grau dramático, né? Ele contém um drama em sua execução. E a gente fala aqui dos graus simbólicos. Depois nós vamos ter de mestre secreto até intendente dos edifícios, graus inventariantes. Lembram-se, irmãos, que eu falei sobre a influência de William Shaw? Então, William Shaw, ou melhor, dizendo, a maçonaria operativa, ela se configura aqui, pois os graus inventariantes são graus que em verdade, revelavam ofícios que existiam dentro da estrutura que William Shaw montou na Escócia. Depois nós vamos ter os graus eleitos ou graus elos, né? O que são os graus dos eleitos? Existe uma influência de um maçom francês chamado Pasquali. Então, nós temos existe uma grande desconfiança de que os graus eleitos ou os graus elos são uma homenagem a uma ordem paramaçônica que existiu naquela época chamada Elos Coin. Depois vamos ter os graus triunfais, né, como o Cavaleiro do Real Arco, né? São graus que vão falar sobre um triunfo, sobre um momento histórico muito importante na Bíblia. Esses graus, como eu já disse anteriormente, pertencem à categoria por corpo de graus inefáveis. Depois nós vamos ter os graus históricos, os graus doutrinais, os graus sociais, os graus esotéricos ou teológicos, em que a gente vai ter uma camadinha teológica bem forte, uma pegada teológica, ou, entre aspas, com uma certa religiosidade, e por último os graus templários, a famosa homenagem de Kadosh. E aí vamos ter, sim, os chamados graus filosóficos, graus administrativos, e por último o grau honorário, que é o de grão-inspetor geral da ordem. Grau honorário, grau de honra, é uma honra tê-lo. E aí a gente aqui do lado tem duas setinhas, uma apontando para a essência, partindo da materialidade, indo para a espiritualidade, e partindo do nível operativo para o nível especulativo, objetivando um trabalho. O maçom, quando ele começa a caminhada pelo rito escocês antigo aceito, e ele ascende através de seus graus, ele começa sendo um pedreiro. Depois disso, ele passa de pedreiro a guerreiro. Depois disso, superada a fase, ele vai ser finalmente um guerreiro e um cavaleiro. Depois, um monge guerreiro, ou seja, ele já começa a ver que existe uma espiritualidade, ele já começa a deixar a espada um pouco de lado para finalmente se tornar um monge sacerdote. Ou seja, o objetivo é partir da materialidade para a espiritualidade, buscando uma essência. O objetivo é partir da operatividade, ou seja, como pedreiro, e se transformar num trabalho especulativo, ou seja, vamos especular a realidade e vamos tentar empreender um trabalho em torno dela, um trabalho moral e filosófico. Então, os graus, essa tabela aqui e vamos dizer, esse gráfico aqui, eles remontam aquilo que é o ethos, o objetivo. Qual é a moral em torno do rito escocês antigo e aceito? Mais uma vez, transformar um pedreiro num sacerdote. Vamos falar agora de algumas curiosidades e reflexões. Apesar de toda a sua formação maçônica, templária e sacerdotal, no rito escocês antigo e aceito, seus graus filosóficos não implicam numa hierarquia formal. Seus graus, apesar de suas nomenclaturas pomposas, não representam nada mais do que o avanço na senda do aprendizado iniciático, filosófico e moral que o rito encerra. Todas aquelas nomenclaturas, meu irmão, são grandes homenagens. São homenagens que foram não só à família Stuart, como eu disse, também a outras ordens maçônicas, a outros graus maçônicos, a passagens bíblicas, a personagens ou instituições como os Cavaleiros Templários, enfim, aqueles nomes eles guardam uma historicidade, mais do que uma pompa. Depois nós temos aqui, o termo jacobita deriva da autotitulação de James II, Jacobus Rex, né? Rei Jacobus, ou Rei Yaakov. Em seu tempo, os Stuart foram extremamente envolvidos com o esoterismo bíblico e sonhavam secretamente serem um novo povo escolhido, de Deus, em substituição aos judeus que se viam perseguidos pela Igreja Católica. Era tentar ter a importância que os judeus tinham no plano bíblico, obviamente, a mesma importância, alcançarem o status de nação escolhida, de povo escolhido. Ramsay possuía a intenção secreta de vingar a morte do último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, através do rito de Eredon. A introdução dos graus de cavalaria, ou templários, tinha por objetivo oculto a formação de uma nova classe de cavaleiros iniciados que se oporiam aos interesses de dominação da igreja na época. Albert Pike nunca foi iniciado nos graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Na época, ele já pertencia ao rito de York e já possuía todos os graus superiores deste rito, maçom do Real Arco e cavaleiro templário. Mas, Fernando, a gente tem também lá os chamados graus crípticos, né? Nesta época,
na época de Albert Pike, os graus crípticos ainda não tinham sido desenvolvidos dentro dos altos graus do rito de York. Falando também sobre curiosidades e reflexões, nós temos aqui essa famosa figura, né, a escada de Jacó e a escada do rito de York, em que do lado esquerdo nós vamos ter os 33 graus, né, a ascensão do irmão no rito escocês, e aqui à direita nós vamos ter a ascensão em 13 graus do rito de York. Aqui do lado nós temos uma estrutura emblemática da franco-maçonaria dos Estados Unidos, né, a comparação entre graus e como eles se dão, como essa escalada se dá. É muito comum nos Estados Unidos o irmão começar por uma loja azul, né, uma Blue Lodge, em que ele vai receber os 3 primeiros graus do rito de York, ele faz a sua caminhada normalmente no rito de York, nos 13 graus, e, paralelo a isso, ele também faz a sua caminhada até o 32º grau do rito de escocês antigo e aceito. Lembrando que o 33º grau é um pouco mais complicado nos Estados Unidos, visto que ele é um grau em que há necessidade desse maçom ser uma figura muito relevante, socialmente falando, que ele promova muita ajuda, ou seja, muita beneficência, e que ele seja escolhido entre os pares dele para ocupar uma cadeira no Supremo Conselho. Meus irmãos, nós chegamos ao fim dessa apresentação e aqui eu falo sobre as referências bibliográficas que eu utilizei, né? Eu utilizei alguns materiais, como, por exemplo, o livro Rito Escocês Antigo e Aceito, Graus Filosóficos, do irmão Luiz Roberto Rodrigues Maia, do irmão Frederico Carlos Machado. Usei também o maravilhoso livro do irmão Kenneth Maio, Ordem sobre o Caos. Utilizei das edições 121, 123, 122 e 123 da Estreia News, uma revista eletrônica que pode ser baixada do Supremo Conselho de Jacarepaguá, ela é gratuita, é um PDF maravilhoso, muito bem trabalhado, graficamente muito rico, então eu recomendo sempre os irmãos que têm interesse, curiosidade em saber um pouquinho mais da história do rito. Eu utilizei 3 edições que vão numa sequência falar sobre o rito de Heredon, a chegada do rito escocês antigo e aceito na América, e de Morim a Mitchell, como é que Moran a Mitchell, como foi o desenvolvimento do rito escocês antigo e aceito. E para os cliparts maçônicos que eu utilizei nessa apresentação, eu usei os cliparts do querido irmão João Guilherme Ribeiro, a arte da leitura. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Agradeço aí pela atenção, pela disponibilidade de todos. Peço a gentileza de, quando puderem, visitar o nosso canal do YouTube, chamado Filhos de Atena, né? Nós sempre temos, de 15 em 15 dias, nós temos alguma palestra lá. Eu, dentro em breve, voltarei falando sobre o período operativo da maçonaria, em que aí sim eu vou falar sobre o pré-Heredon, pré-Stuart, né? E a gente vai abordar isso com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de beat, né? Em que a gente vai bater alguns pontos interessantes. Fico aqui aberto aos irmãos para que eles possam, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, tá compartilhando aqui. Lembrando sempre que a gente está entre irmãos, o carinho é enorme, o amor é enorme entre nós, e tenham todos aí uma excelente noite, tá? Muito obrigado.